E aí? E aí, pessoal? Feliz dia de hoje para vocês. Hoje a gente vai falar sobre imunidade e emoções. Imunidade e emoções. Sejam muito bem-vindos. Feliz dia de hoje. E vamos lá. Começando mais um dia. Começando mais uma segunda-feira. Iniciando o dia com chave de ouro. Kate, querida, bom dia. Messi, bom dia. Espero que vocês estejam muito bem. Hoje a gente vai falar sobre imunidade. Tema que muita gente me pediu. Tema que muita gente comentou. Vai ser um mega prazer poder dividir aqui com vocês esse momento. Vamos lá. Voltamos. Bom dia. Feliz dia de hoje. Vamos lá, mais uma segunda-feira. Estamos chegando no finalzinho da semana. Já estamos terminando nossa quarta semana de café holístico. Hoje eu não tô nem em casa, por isso que a gente teve esse atraso no nosso início. Mas cá estamos, né? Compromisso é compromisso, então não importa aonde nós estejamos. Missão dada é missão cumprida. Maitê, querida, bom dia. Bom dia, Sui. Vamos lá. O tema de hoje é um tema que vocês vão ficar chocados. E faz todo sentido, até mesmo pro momento que a gente está vivendo. E se vocês conseguirem levar esses ensinamentos para a vida de vocês, posso garantir, tá? Posso garantir para você que muito resultado positivo vai surgir. Muito resultado positivo vai surgir mesmo. E aí, o que a gente começa a falar? O que a gente começa a trabalhar? A seguinte ideia. Vivi, bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Lavínia. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Chegando no final da semana. Graças a Deus com saúde. Graças a Deus com energia. Depois de uma semana de trabalho. Vamos lá, vamos aprender. Então, bom, pessoal. O tema que eu decidi trabalhar hoje é imunidade, tá? E é um tema muito falado nesses últimos tempos, devido à pandemia. Muita gente buscou e vem buscando até hoje estratégias para aumentar a imunidade, para aumentar esse potencial imunológico. E quando a gente está pensando em imunidade, a gente está pensando no nosso sistema de defesa, sistema de ataque contra possíveis agressores. Então a nossa imunidade, ela está sempre buscando se preparar, ela está sempre buscando se desenvolver para que em situações de perigo ou situações de estresse nós estejamos preparados para lidar com aquele processo ali. Querendo ou não, qualquer perigo, o perigo é um estresse, né? O perigo é uma forma de estresse. Então, muito se falou em imunidade, como aumentar a imunidade, o que fazer na alimentação para melhorar a imunidade. E existem sim estratégias, tá? Existem sim formas de melhorar a imunidade quando a gente está pensando em alimentação, tá? João, tamo junto, meu irmão. O pessoal já tá chegando.
Fê acabou de chegar, Ivan, Cassandra, querida, que massa, que legal. Luciara aqui também, Igor, e aí, Igão, tudo certo por aí? Bom, que legal, que legal, que legal, massa demais, pessoal. Bom, então muito se falou sobre imunidade, muita gente me perguntou, fiz alguns posts, inclusive, sobre imunidade. E a nossa imunidade é o nosso sistema de defesa e nosso sistema de ataque contra as agressões que o nosso corpo sofre. Só que aí eu quero trazer hoje uma ideia um pouco mais profunda para vocês levarem para casa. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida de vocês e na vida das pessoas que estão em volta de vocês. Então, de fato, o nosso sistema imunológico é algo muito importante para a nossa vida, é algo muito importante para a nossa jornada, é algo muito importante para a nossa caminhada. E o nosso sistema imunológico não é feito só de nutrientes, tá? Para o nosso sistema imune funcionar da maneira adequada, a gente precisa de nutrientes, a gente precisa de zinco, a gente precisa de vitamina D, a gente precisa de ferro, a gente precisa de cálcio, a gente precisa de vitamina B12, a gente precisa de vitamina B9, B6, B3. Mas, qual que é o grande caminhar nessa jornada? A imunidade tem total relação com as emoções, com as nossas emoções. E aí eu vou te contar um pouquinho dessa história. Eu quero que você preste muita atenção. Dan, querido, bom dia, meu rei. Bom dia, queridão. Uma quinta-feira maravilhosa para você. Então, quando a gente está pensando em imunidade e emoções, qual que é a parada? A parada é o seguinte: a nossa imunidade, ela tá sempre, a todo momento, ela tá sempre alerta, ela tá sempre esperta, no sentido de receber e interpretar as informações do meio externo, do lado de fora, e do meio interno, para que ela consiga se preservar, para que ela consiga desenvolver mecanismos de controle, de cura para esse processo que ela está vivendo, tá? Ananda, bom dia, querida. Bom dia, bom dia. Paty também, seja muito bem-vinda. E bom, hoje a gente está falando sobre imunidade e emoções, tá? Se você conhece alguém que tem imunidade fraca, se você conhece alguém que tem imunidade debilitada, manda essa live que vai fazer diferença para essa pessoa. Então, nossa imunidade é feita de nutrientes, mas também é feita de emoções. Por que, Rodrigo, que nossa imunidade é feita de emoções? Entenda uma coisa. A nossa imunidade compreende um sistema, uma mecânica, assim como uma máquina, que, ao ser estimulada negativamente, vai gerar um lixo interno, tá? Então, como que a imunidade influencia nas emoções e como que as emoções influenciam na imunidade? Eu já venho estudando, por cerca de uns 8 anos, uma área que chama psiconeuroimunoendocrinologia. Essa área a gente vê as influências do psicológico na imunidade, na parte endocrinológica, na parte de hormônios e na parte neurológica, né, de neurotransmissores. Então, qual que é o nosso grande pivô aqui da nossa conversa? Quando você se estressa, então o estresse é o grande catalisador de todo esse processo, tá? O estresse é o nosso alvo principal, o nosso alvo inicial e nosso alvo principal de realmente
foco, né? Focar nesse alvo. E quando a gente se estressa, qual que é o grande lance? A gente precisa levar, a gente demanda, a gente pede pro nosso corpo. Na verdade, a gente não pede, né? A gente dá o comando pro nosso corpo. E o nosso corpo usa nutrientes e usa energia para regular esse processo, para equilibrar esse processo. Então, esse é o grande lance, tá? Emoções de baixa frequência. Pensa assim, ó, tudo nessa terra, tudo que você tá vendo, sentindo, ouvindo e tudo mais, tudo é energia e informação. E tudo isso vibra em uma energia, né, em hertz. Então essa garrafa aqui é uma energia e uma informação. Assim como um cartãozinho também é a mesma coisa. Estão vibrando. Tudo nessa terra diz respeito a ondas, né? Ondas eletromagnéticas, ondas frequência, tá? Frequência vibracional que a gente chama. Frequência dessa vibração. Como essa vibração se manifesta. Então, o sistema imunológico, ele está muito relacionado com a nossa capacidade de lidar com o estresse, com a nossa capacidade de modular o estresse. Então, emoções de baixa frequência, eu vou te falar quais são, tá? Eu vou te falar quais são para você começar a entender isso na prática da sua vida. Quais são emoções que te jogam para baixo? Quais são emoções que debilitam o seu sistema imunológico? Porque você pensa, você recebe o sinal estressor, você se estressa, e por se estressar, a debilitação do sistema imunológico é justamente a consequência da tentativa de você equilibrar aquele gatilho, aquela gênese estressora, aquele início lá do estresse. Ou seja, o estresse e algumas emoções relacionadas podem e vão debilitar o seu sistema imunológico, tá? Por isso que tanta gente ficou doente nesse período de pandemia. Por isso que muita gente ficou doente. Porque, por exemplo, para a gente iniciar, Dayana, bom dia, querida. Bom dia, Cibele. Bom dia, Milene. Bom dia, Sônia. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Grazi. Bom dia, pessoal. Vamos lá, para mais um dia de aprendizado. Bom dia, Ivanete. Acabou de chegar também. Seja muito bem-vinda. Então, a gente está falando sobre imunidade e emoções. E aí, o estresse, ele é o grande pivô disso tudo. Ele é o grande alvo disso tudo. Porque a gente recebe o sinal estressor e todo o nosso sistema imunológico vai no combate àquela agressão. Vai tentar resolver aquela agressão. E aí, vamos lá. Vou contar para vocês quais são os grandes estimuladores dessa queda imunológica, tá? Nessa imunidade, eu chamo de imunidade energética baixa, tá? Por quê? Por exemplo, o medo. O medo vai gerar um sinal estressor, vai gerar um estresse, vai gerar um gatilho estressor. E esse medo vai colocar a sua imunidade para baixo. Porque se você está vibrando, se você está numa frequência baixa, se você está vivendo em uma energia baixa, o que vai acontecer? Você vai precisar de muito recurso imunológico para controlar aquele estresse. E em virtude disso, sua imunidade vai cair. Então, primeiro ponto, medo, tá? Medo diminui a imunidade. Então, primeiro ponto aqui é o medo, tá? Segundo ponto, culpa. Quando você se sente culpado, todas as vezes que você fica se sentindo culpada, mas eu poderia ter feito,
Ah, mas por que eu não fiz? Ah, mas por que eu deixei de fazer? Ah, eu poderia ter feito, eu poderia e se, né? Ou e se é complicado. E se eu tivesse feito? E se eu não tivesse perdido essa chance? Então a culpa, essa baixa frequência da culpa, também influencia diretamente, tá? Terceiro ponto, deixa eu colocar aqui, o ponto 2 é a culpa. Perfeito. O ponto 3 nada mais é do que a comparação. Toda vez que você se compara, toda vez que você fica se comparando com outra pessoa, com outra vida, com outra história, você está perdendo tempo, você está perdendo energia, você está perdendo recurso imunológico, está perdendo sua imunidade, tá? Então pare de se comparar, pare de se comparar. Lembra do que a gente conversou alguns dias atrás? Você precisa reconhecer e aceitar quem você é. E reconhecendo, aceitando quem você é, as coisas vão avançar, tá? Então, o medo joga sua imunidade para baixo, a culpa joga a imunidade para baixo, a comparação joga sua imunidade para baixo. Quarto ponto, necessidade de controle. Necessidade de controle. Por quê? Porque quando você fica querendo controlar as coisas que são incontroláveis, as coisas que você não tem controle, como o governo, como uma pandemia, como o fechamento de várias empresas ao longo da pandemia, você não tem controle sobre isso. Você não tem controle sobre isso. Só que como você quer ter o controle e como você se posiciona querendo ter o controle, o que acontece? Você fica em uma energia, você fica em um estado emocional de baixa frequência. Você fica em um estado emocional de baixa vibração. E essa baixa vibração, quando você quer ficar controlando as coisas, quando você tem essa necessidade de controlar a vida dos outros. Olha o tanto de gente que fica controlando a vida dos outros na internet, né? Quer falar para a pessoa o que ela precisa fazer, quer falar para a pessoa o que ela precisa ser. E quem sabe quem é de verdade, quem aceita quem é de verdade, quem reconhece quem é de verdade, não precisa de nada disso. Não precisa controlar nada, não precisa estar controlando nada, tá? Quem reconhece o espírito livre que é, não precisa de amarras para segurar e não é comandado por ninguém, tá? Esse é o quarto ponto. Quinto ponto, raiva e ódio, tá? Raiva e ódio acabam com a sua imunidade. Acabam com sua imunidade. Para quem chegou agora, o negócio é o seguinte, a gente está falando sobre imunidade e emoções, tá? Então a imunidade, ela está totalmente relacionada a esse eixo de estresse. Você se estressa, você manda recurso, você precisa mandar canalização de energia, você precisa canalizar sua energia para aquele local ali, para aquela situação ali estressora que está acontecendo. E isso acaba com a sua imunidade, sem contar a frequência baixa, sem contar a energia baixa dessa situação. E aí o ódio e a raiva, essa energia ruim, essa energia negativa do ódio e da raiva, também diminui a sua imunidade, tá? Diminui a sua imunidade. Eu quero que vocês entendam que o principal de tudo isso é o medo, tá? Todos esses, depois do primeiro, que é o medo, depois tudo isso é manifestação do medo, tá? Culpa é medo, comparação é medo, necessidade de controle é medo, ódio e raiva é medo, tá? Então tudo isso vem do medo. Sexto ponto, fofoca, tá? Fofoca. Quando você fica cuidando da vida dos outros ao invés de cuidar da sua vida, ao invés de se preocupar com o que você precisa fazer para avançar, para evoluir, ao invés de você ir dormir mais cedo para acordar no café holístico 6h23 e aprender mais coisa, você fica 2 horas no telefone
perdendo seu tempo. Eu falo perdendo porque é perdendo mesmo. Perdendo seu tempo com besteira. Perdendo seu tempo com bobagem. Perdendo seu tempo com coisa inútil. Perdendo seu tempo fofocando sobre a vida dos outros. Isso vai acabar com sua imunidade. Porque um organismo que não tem tempo para ficar falando dos outros, que só tem tempo para focar nos seus projetos, focar nos seus desejos, focar nos seus sonhos, focar no que está produzindo, não tem espaço para essa imunidade decair. Não tem. É comando. É questão de autogoverno. Você tem o autogoverno, você tem o autodomínio de si mesmo. E isso precisa ser reforçado, isso precisa ser destacado. Isso precisa ser realmente reforçado dentro de você. Então não fica fofocando, não fica focado no jogo do outro, não fica focado no outro game, foca no seu jogo, tá? Bota aí pra mim, ó, vocês estão muito quietinhos hoje, bota aí pra mim nos comentários. Foco no meu jogo. Hashtag foco no meu jogo. Bota aí pra mim quem tá vendo a live, quem tá gostando dessa live. Vocês estão muito quietinhos hoje. Então coloca aí, hashtag foco no meu jogo. Foca no seu jogo, para de focar no jogo dos outros. Para de ficar querendo dar pitaco na vida dos outros. Para de querer ficar... Ai, fulana, por que você não faz isso? Ai, fulana, por que você não faz aquilo? Você, e ao invés... Olha como é que seu cérebro, ele quer fazer você gastar, quer fazer você poupar energia. Quando você fica se preocupando com a vizinha, com não sei quem, com lá, você para de estar presente. Você sai do presente, você sai da sua presença, você sai do seu centro. Tamo junto, ó. High five aí pra vocês. Já começa o dia dando um high five aí. Tamo junto, viu? Tamo junto, Igor. Tamo junto, Ivan. Tamo junto, Suiane. Tamo junto, Luciara. Tamo junto, Carol. Tamo junto, Estelar. Obrigado, viu? Foca no nosso jogo. Vamos focar no nosso jogo. Tamo junto. Kate também, foco no meu jogo. Vivi, foco no meu jogo. Tamo junto, Esquadrão Holístico. É isso aí. Esquadrão Holístico. Esquadrão Holístico. É nóis. Então, sexto ponto é a fofoca, tá? Sexto ponto é a fofoca. Não fica fofocando, não fica se comparando, não fica se culpando, não fica querendo ter controle sobre o que você não tem e não fica cultivando dentro de você a raiva, tá? E nem o ódio por nada, nem por ninguém. Porque, isso não vai me levar a lugar nenhum. Não vai te levar e vai fazer você perder nutriente, vai fazer você perder energia, vai fazer você perder a oportunidade de desfrutar dessa vida como você merece. Sétimo ponto, vergonha. Vergonha também vem do medo de não ser aceito, vem também do medo de não ser aprovado. Então percebam que o medo tem total relação com tudo isso que a gente está falando, tá? Medos, travas, bloqueios. E vou falar assim, Maitê, sobre autoimune, tá? Vou falar sobre isso. Então, todos os sentimentos secundários advêm de um sentimento primário, tá? De uma emoção primária, que é o medo. Então, vergonha, quando você tem vergonha de falar, quando você tem vergonha de se mostrar, quando você tem vergonha de se expressar, tudo isso é necessidade de aprovação, tá? Você, dentro de você, você tá buscando ser aprovado, ser aprovada, ser amado, ser amada. Então, só com uma visão mais holística, só com uma visão mais profunda dessa situação, você consegue entender que ficar com vergonha de outras pessoas, na verdade não é que você tá com vergonha, na verdade é que você tá com medo de não ser aprovado ou tá com medo de não ser amado. Então, sétimo item aqui, tô dando uma colher de chá para vocês, hein? Sétimo item aqui, vergonha, tá? Luiz, seja bem-vindo. Sônia, seja bem-vindo. Vivi, seja bem-vindo. E Verenice, seja muito bem-vinda. Bom, então a Maitê pediu para eu falar sobre a autoimune e sobre a imunidade, né? Sobre as questões das emoções. Não tem um paciente de autoimune,
E olha só, esse ano já foram, sei lá, mais de 200 e tantos pacientes com autoimune, tá? Então, a gente tem calibre para falar sobre isso, a gente tem experiência para falar sobre isso. E sim, Lucy, o medo desencadeia múltiplos problemas físicos e emocionais. Qual que é o negócio, Maitê? Agora você vai pirar, tá? E agora eu quero o seguinte, se isso aqui que eu vou te falar agora fizer sentido, você vai clicar nesse aviãozinho e você vai mandar para 5 pessoas. Você vai clicar nesse aviãozinho e você vai mandar para 5 pessoas. E vai falar assim, assiste isso aí que vai te ajudar. Assiste isso aí que vai te ajudar. Clica aqui no aviãozinho e aperta no coraçãozinho. Então, o negócio é o seguinte, pessoal. Cada vez mais, né, na sociedade atual, tem crescido o número de casos e tem crescido no consultório, igual eu falo para vocês, todas as semanas eu pego pelo menos 5, 6 pacientes que vêm com alguma autoimune, tá? Então, espondiolite anquilosante, fibromialgia, tireoidite Hashimoto, um monte de doenças autoimunes, tá? E as doenças autoimunes, elas vêm da seguinte ideia. O nosso corpo, por algum bloqueio, por alguma trava, ele começa a se auto-atacar. Ele começa a criar mecanismos de ataque contra ele mesmo. Olha que coisa contraditória. Só que qual que é o negócio? Essa é uma reação em cadeia. Essa é uma reação que lá no começo ela vem de um bloqueio emocional. Vem de um bloqueio emocional, geralmente relacionado com o medo, tá? Porque tudo embaixo do medo é manifestado depois, né, desse medo de alguma coisa. Então, doença autoimune é o seguinte: prepara para chocar, tá? Prepara para pirar no que eu vou te falar. Mas doença autoimune nada mais é do que o seu cérebro não querendo doença para ele. O seu cérebro não quer doença para ele. Então, o que ele faz? Quando você começa a ficar com medo de não dar certo na vida, com medo de não ser suficiente, com medo de, sei lá, eu atendo muitos pacientes, por exemplo, muitos pacientes homossexuais que acabaram desenvolvendo uma doença autoimune por ficar muito tempo sem conseguir se expressar para o mundo. Consegue entender? Ficaram muito tempo sem conseguir se expressar em relação à sua orientação sexual. Então, e outros pacientes de doenças autoimunes vêm de traumas na infância, vêm de traumas na adolescência, vêm de medos enraizados na família, crenças limitantes, né, de que não vai dar certo, de que não é suficiente, de que não tem para todo mundo, de que o outro é melhor, de que a grama do vizinho é melhor, de que se você não tiver o controle, entendeu? Então é muita trava mesmo. E choca com isso que eu te falei. O cérebro não quer doença para ele. Então o cérebro, entendendo esse estado emocional, o que ele vai fazer? Ele vai jogar essa energia para outro lugar. Vai ter choca com isso, sério. Acho que você tá pirando com isso. Qual que é o negócio? O cérebro, ele começa a entender o sinal emocional de baixa frequência. O que ele faz? Eu não quero doença, eu quero sobreviver, eu quero continuar, eu quero progredir. E o que ele faz? Ele espalha essa doença para outros lugares. Lembra? Tudo é energia. Então o cérebro começa a canalizar. Imagina uma pessoa, vou dar um exemplo, tá? Imagine um rapaz ou uma moça que a sua orientação sexual é uma orientação sexual de homossexual, né? Um indivíduo que gosta, que se relaciona com um indivíduo do mesmo sexo, tá? E essa pessoa, ao longo dos anos, ao longo dos últimos, 10 anos, foi uma pessoa que sempre foi repreendida, sabe? Uma pessoa que dentro de casa, não, você precisa, os homens ou as mulheres, né? Existe todo esse padrão, existe toda essa crença de que, não, o homem tem que ficar com mulher tem que ficar com homem, não tem essa história. Existem pais e mães que ainda são um pouco arcaicos, que ainda são um pouco enquadrados. Então, nesse exemplo, tá, eu estou trazendo o seguinte:
Uma pessoa que ficou com uma energia canalizada. Eu preciso colocar para fora, eu preciso me expressar, eu preciso mostrar quem eu sou. E aí o cérebro falou, opa, eu não quero doença, eu preciso prosperar, eu preciso progredir. Então, vamos canalizar essa energia em outro lugar. Então, uma doença autoimune nada mais é do que um estresse crônico que está sendo direcionado para algum órgão. E aí, Maitê, depois eu vou até anotar isso, para depois fazer uma aula maior sobre isso, tá? Se a gente for relacionar a imunidade com esse estresse crônico, com a debilitação desse nosso sistema, nossa, a gente fica aqui horas e horas e horas discutindo, tá? Mecanismos e por aí vai. Ah, e outra coisa que eu lembrei também, por exemplo, órgãos-chave. Então, por exemplo, doenças no fígado. Tem um motivo para ser no fígado, tá? Tem um motivo para ser no fígado. Depois eu vou contar para vocês, tá? Eu estudo isso muito, tá? É uma das coisas que eu mais estudo. Essas relações emocionais. Pessoal, tá ok aí para vocês? A imagem, o som. A Maite falou que saiu. Me confirma aí. Confirma aí se tá tudo joinha, tá? Então, a gente pode ficar horas e horas aqui conversando sobre esse assunto. E qual que é o negócio? Cada órgão está relacionado com cada órgão está relacionado com uma energia, está relacionado com uma canalização de energia. Maitê, fala para mim, meu anjo, o que você quer que eu fale de forma mais específica? Seja mais específica. Me conta aí o que eu tava falando que você perdeu, amor. Volta aí pra mim pra eu poder te ajudar, tá? Então, a gente poderia ficar horas e horas aqui falando, né? A Lucy, que é Nutri aqui com a gente, a Luciara, ela falou sobre o intestino, né? Então, o intestino também é outro ponto que a gente pode citar muito, que a gente pode trabalhar muito nesse sentido de imunidade, de emoções e por aí vai. E aí, Maitê, como eu estava falando, essas emoções que não são canalizadas da forma certa, essa energia que fica no nosso cérebro presa, essa energia densa, depois eu não perdi nada, voltei na hora. Sobre autoimune, uma aula específica. Isso. Depois eu vou fazer uma aula só sobre autoimune para vocês, tá? Vou fazer aula no YouTube, vou fazer vídeo. Esse assunto é muito importante de ser debatido, tá? Porque as doenças autoimunes vêm crescendo à medida que os desequilíbrios emocionais vêm crescendo também, tá? É uma questão puramente emocional. E eu digo para vocês, de todos os pacientes que eu já atendi com doenças autoimunes, eu não vi nenhum não remissionar depois de destravar no âmbito emocional, tá? Quando essa pessoa destrava, desbloqueia no âmbito emocional, a autoimune fica muito, muito, muito mais leve, muito mais suave. Essa pessoa começa a remissionar. Então, falei para vocês, a autoimune é simplesmente o cérebro não querendo a doença e jogando essa energia que está presa, que está densa, para outro local, para outro órgão. Então, o 7º ponto era vergonha, tá? Vergonha, uma energia de baixa frequência, uma energia que te joga para baixo, que joga a sua imunidade para baixo, tá? Psoríase é outro também que a gente pega muito, tá? Doença na pele, entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa que não se aceita, uma pessoa que não se gosta, uma pessoa que não reconhece o seu valor, né? Não reconhece a sua beleza, é uma pessoa que normalmente desenvolve psoríase, porque a psoríase é um ataque na própria pele. Então, a pele é o quê? O nosso contato externo com o mundo. Se você tem psoríase e a sua pele está debilitada, o que acontece? Você fica mais distante do mundo. As pessoas não te olham tanto, ou as pessoas te olham e já param de te olhar, então você se afasta do mundo através da psoríase, tá? Isso é
impressionante da gente estudar, da gente trabalhar. E eu vou trabalhar isso com vocês em diversas aulas, tá? O 8º ponto é excesso de preocupação, tá? O excesso de preocupação, ele vem muito a calhar, né, com um estresse intenso e normalmente crônico. Excesso de quando uma pessoa é muito preocupada, né, quando essa pessoa ela tá todo o tempo se preocupando, né, se preocupa, ao invés de se ocupar com algo produtivo, a pessoa se preocupa com uma coisa que não vai gerar resultado, tá? Então não tem por que se preocupar, tá? Se ocupe de coisas que vão tirar resultado, se ocupe de coisas que vão te gerar avanço na vida. Então, excesso de preocupação é outra coisa que destrói a nossa imunidade. 9º ponto, reclamação, tá? Reclamar. O que é reclamar? Clamar novamente, reclamar, clamar novamente. Então, quando você clama novamente, você está reforçando ali aquele comportamento, você está reforçando ali aquela energia. Então, quando você reclama do seu carro que está uma porcaria, você está clamando novamente que ele é uma porcaria, ele vai continuar sendo uma porcaria. Quando você reclama da sua casa, da sua família, do seu emprego, do não sei o que, do não sei o que lá, você está clamando novamente que aquilo ali não tá legal, que aquilo ali não tá bom, e você atrai mais daquilo ali para você, tá? Não sei se você sabe, mas o que você pede, você recebe em dobro, tá? Então, se você está reclamando por algo negativo, você vai receber mais disso. Então, fica muito ligado. Então, o ponto 8, cadê? Eu tinha dado o ponto 7 lá em cima. O ponto 8 é excesso de preocupação. O nosso ponto 9 é reclamação. E o nosso ponto 10, para a gente fechar com chave de ouro, é rede social. Tá? Rede social acaba com a sua energia. Por quê? Porque a rede social junta tudo isso ao mesmo tempo. A rede social junta culpa, você fica se sentindo culpado porque você vê sua amiga lá fazendo dieta, ou a blogueira fazendo dieta enquanto você está comendo pizza. A rede social te gera raiva, a rede social gera fofoca, a rede social gera excesso de preocupação, a rede social gera muita comparação, muita comparação. Você fica todo momento se comparando com as outras pessoas e a sua imunidade vai cair. A sua defesa, porque pensa, ó, você tem 10x, vamos colocar assim, ó, 10x de defesa imunológica. Aí, a cada vez que você se estressa, a cada vez que você se compara, a cada vez que você tem medo, a cada vez que você tem culpa, você usa um x daquele. Então, diminui 9x, 8x, 7x. Não vai ter como, você vai caindo. Você vai usando esse recurso, você vai usando essa energia e, consequentemente, você vai perdendo essa energia. Então, tem que ter muita sabedoria mesmo, Sui, para estar na rede social, tá? Tem que ter muita sabedoria para saber separar as coisas, para saber a hora de parar de mexer, para saber a hora de não ficar se comparando, para saber a hora de não ficar com medo do futuro, para ver que a vida das pessoas, na maioria das vezes, é uma ilusão, né? Que a pessoa tá ali mostrando que ela tá bem, que não sei o quê, mas no fundo, ela tá mal. Então, rede social é algo que acaba com a sua imunidade, tá? Eu mesmo, no começo dessa pandemia, tive uma leve crise no começo, um mini surto, né? Por essa questão de tava vendo muita TV. Então, a TV a TV e o Instagram destruíram a minha imunidade aí no começo dessa pandemia. Eu fiquei uns 3 dias mal, fiquei uns 3 dias mesmo sem energia. Depois eu falei, olha, parei de ficar vendo notícia, esquece televisão, já não vejo televisão há 10 anos mesmo, não tem por que eu ficar assistindo televisão. E Instagram também não vou ficar vendo coisa de coronavírus, não vou ficar vendo coisa ruim
não vou ficar vendo coisa negativa, tá? Então eu te dei aqui 10 pontos para você trabalhar, para você não diminuir, para você não perder sua energia, para você equilibrar a sua imunidade, tá bom? Então, pessoal, quero agradecer ao dia de hoje por cada um de vocês, pela vida de vocês, por vocês estarem aprendendo, por vocês estarem acordando cedo, por vocês serem imagens e semelhanças do Criador e serem mensageiros nessa geração, serem pessoas que vieram para fazer diferença, vieram para transformar. Vocês não estão aqui à toa, a gente não se conectou à toa, nós temos uma missão muito nobre, nós temos uma missão muito grande, e assim como eu preciso de você, nós precisamos de você, o mundo precisa de você, e todas essas energias de baixa frequência não vão te levar para o caminho da prosperidade. Então, peço que você se conecte hoje com a energia do bem, com a energia da luz, com a energia do amor, e comece a fazer a diferença que você já veio aqui para esse planeta, para essa terra, já com esse propósito de cumprir essa missão. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer no dia de hoje para vocês. Não debilitem a imunidade de vocês, tá? Não deixem a energia cair. É justamente sobre isso, energia caindo. Não deixe a sua energia cair. Vamos para cima, vamos cair para dentro. E eu tenho certeza que levando isso aqui hoje para casa de vocês, para a família de vocês, vocês vão se culpar menos, vocês vão ter menos medo, vocês vão, e se tiver medo, vai com medo mesmo, vocês vão se comparar menos, vocês vão querer controlar menos as coisas, ter menos raiva, fofocar menos, ter menos vergonha, se preocupar menos, reclamar menos e ficar menos tempo nas redes sociais, tá? Lucy, querida, seja muito bem-vinda, tá? Seja muito, muito bem-vinda. Quem agradece aqui sou eu, tá? Eu sempre, todos os dias eu falo isso nas lives. Não é sobre mim, não é sobre vocês, é sobre nós, né? A Luciara, por exemplo, chegou, ela falou, né? Comecei a te seguir essa semana, tá adorando as lives. Gente, a gente tá conectando com as pessoas certas. A gente tá juntando nesse movimento aqui pessoas que querem avançar, que querem evoluir. Eu sou só um mensageiro, tá? Eu sou só um carteiro aqui para vocês e agradeço demais a presença de cada um, tá? Vou postar a foto agora da imunidade e emoções. Comenta lá o que você aprendeu, tá? Comenta o que você aprendeu. Não é sobre mim, não é sobre ter mais comentários, é sobre atingir mais vidas e impactar mais pessoas, tá bom? Um beijo de luz para vocês, uma quinta-feira maravilhosa, tá? É isso que eu desejo do fundo do meu coração e da minha alma. E espero vocês amanhã, tá? Amanhã é sexta-feira, amanhã é mais um restinho de semana pra gente finalizar com chave de ouro, tá? Espero vocês, vou postar aqui a foto, comenta lá na foto o que você aprendeu hoje, tá bom? Então é isso, tamo junto e um beijo no coração de cada um de vocês.